Ok, vamos falar um pouco então sobre clima organizacional. Acho que o clima organizacional é muito feito pelas pessoas, obviamente, né? Quer dizer, se cada um fizer tudo o que foi recomendado aqui, eu acho que a gente teria um clima organizacional maravilhoso, né? Em todas as organizações, em todas as empresas, mas na verdade não é bem assim. Então eu queria discutir um pouco para vocês o que é clima organizacional, na verdade, não é? É felicidade no trabalho? Será que é isso que a gente está falando? Eu acho que não é? Porque felicidade é uma coisa muito pessoal, é muito intrínseca e tem pessoas felizes em condições, às vezes, totalmente adversas, né? Aquelas pessoas que, às vezes, chegam de manhã, né? Está chovendo, trânsito ruim, né? E a pessoa entra no trabalho e fala, bom dia, né? Fala, que bom dia, né? Como bom dia para quem, né? Mas a pessoa é assim, né? Vocês conhecem, provavelmente, muitas dessas pessoas, talvez alguns de vocês sejam assim, não é? E o que é bom, mas isso é muito pessoal, então não tem muito a ver com o clima, não. Né? Vamos ver agora se funciona. Né? Agora, é a satisfação do funcionário, é isso que a gente está falando? Será? Em clima organizacional? É um pouco sim, mas não é muito. A satisfação está muito ligada com o trabalho propriamente dito, com aquilo que eu faço. E às vezes a gente encontra pessoas que gostam muito do que fazem, apesar de todo o resto ser muito ruim. De novo, né? Condições adversas, mas a pessoa gosta daquilo que ela faz. Então, continua fazendo. Então, não é também bem isso. Né? E será que é qualidade de vida? Agora, não posso dizer que não é, né? Mas não é só isso também, porque a qualidade de vida não depende só do ambiente, depende das pessoas, né? Como vocês acabaram de ver. Né? Eu posso fazer a minha qualidade de vida, às vezes, independente até do clima do ambiente organizacional. Então, o que é um ambiente organizacional? Pelo menos do nosso ponto de vista do Great Place to Work Institute. O ambiente organizacional, o nível da medida do bom ambiente de trabalho, do clima, é medido, ou pode ser medido, pelo nível de confiança que existe nesse ambiente. Então, se existe confiança, e a gente entende muito bem o que é um clima de confiança, o que é o clima de confiança? É que as pessoas acreditam umas nas outras. Eu confio no meu chefe, o meu chefe confia em mim. Então, é disso que a gente vai falar, e todo o modelo que a gente utiliza para avaliar um ambiente de trabalho está baseado nisso, como a gente vai ver. E por que isso também? Né? Porque a gente quer um ambiente saudável, né? E o ambiente saudável passa por tudo aquilo, né? De ter uma satisfação, de ter uma boa qualidade de vida, de se sentir feliz, mas aquilo são pedaços. Né? Na verdade, eu quero um ambiente saudável, por quê? Porque eu quero produtividade. Tá? Existe, ou tem existido nos últimos tempos, nos últimos anos, uma preocupação muito grande com as pessoas. Né? Eu acho que esse seminário, né, o Marcos estava me contando, cadê o Marcos? Está por aqui, né? Está ali. Estava me contando a demanda que houve, né? Esse auditório lotado com pouca divulgação, não? Uma divulgação natural. Está lá no site e vocês todos vieram. Quer dizer, por que essa preocupação com o indivíduo? Né? Na verdade, ela deveria ter sempre existido, né? Desde os primórdios. Né? Mas, na verdade, o que tem acontecido é que, principalmente se eu pegar setores industriais, né, saindo um pouco da administração pública, eu tinha muita gente fazendo serviço mecânico, serviço de máquina. E isso vem sendo substituído nos últimos 20, 30 anos de uma maneira até cruel, né, que as empresas demitem pessoas, né, se a gente olhar os últimos anos. Só para falar rapidamente, o setor bancário hoje no Brasil trabalha mais ou menos com pouco mais de 1/3 da força de trabalho que tinha 15 anos atrás. E provavelmente tem 3 vezes ou mais transações do que tinha há 15 anos atrás. O que quer dizer isso? Automação bancária. Então veio subsídio. O que acontece com as pessoas que ficam ainda nas organizações? Elas fazem o trabalho ambíguo, o trabalho intelectual, aquele trabalho que as máquinas não fazem bem. Então, cada pessoa que eu perco numa organização, eu perco alguma coisa. Mesmo se o substituto for melhor. Mesmo se a pessoa que entrou no lugar daquela que saiu for melhor da que saiu, eu perdi alguma coisa que não será totalmente substituída por essa pessoa que entrou. E na administração pública? A gente tem praticamente só gente, não é? É todo o trabalho intelectual, tem pouquíssimo trabalho mecânico, sempre tem, né, uma área ou outra, mas é quase todo intelectual. Então, obviamente, são as pessoas que fazem a diferença. Então, por isso essa preocupação crescente. E só para vocês terem uma ideia, aqui, isso aqui deveria piscar, eu acho que não, mas tem uns pontinhos azuis e uns amarelos, só para mostrar um pouco esse interesse crescendo. E aqui eu estou falando mais nas empresas privadas, mas isso eu vou depois contar alguma coisa além disso.
Esses pontinhos amarelos são onde a gente tem listas de melhores ambientes de trabalho. Assim como a gente tem aqui no Brasil a lista da Exame, da Você S.A., hoje a gente tem essas listas em outros 24 países. São 7 na América Latina, nos Estados Unidos, toda a União Europeia e também na Coreia e na Índia. Só para vocês verem, não é, como isso, em culturas muito diferentes, mas onde se aplica o mesmo modelo. E esse modelo que eu vou discutir rapidamente com vocês, hoje já foi aplicado, que são os outros pontinhos aí, em mais de 60 países diferentes, né, o que mostra que ele é bastante consistente e é muito baseado no que eu comecei dizendo. Quer dizer, o que é um bom ambiente de trabalho é aquele onde existe um alto nível de confiança. Okay? Só rapidamente, né, para mostrar, fazer essa ligação com a administração pública. Por que a gente entrou nos 15 países da União Europeia para fazer listas para cada um desses países? Porque o governo da União Europeia nos solicitou, na verdade foi uma licitação ampla, mas eles queriam estimular as empresas da comunidade a terem melhores ambientes de trabalho, porque isso faz com que as empresas sejam mais produtivas e faz com que o bloco todo seja mais produtivo. Então, veja, uma iniciativa governamental de estimular a qualidade do ambiente de trabalho. E só para vocês terem uma ideia, no Chile, quando a gente fez essa primeira lista, nós estamos na 4ª edição, no Brasil já vamos fazer a 9ª edição, mas na 4ª edição do Chile. Na primeira edição foi convidado o ministro do Trabalho a participar da entrega dos prêmios das empresas, e ele se entusiasmou e falou, puxa vida, esse programa aqui não é um programa só do Great Place to Work, não é um programa da revista Capital, que é a que publica as melhores, mas esse deveria ser um programa de governo, porque isso interessa para o país. E, a partir do ano seguinte, ele instituiu uma lista paralela de melhores empresas para melhores órgãos da administração direta ou de empresas públicas. Na verdade, empresas públicas e órgãos de administração direta. Então, é uma outra lista que é feita para estimular a produtividade na administração. Veja que interessante, né? Partiu do ministro, em menos de um ano ele implantou e funciona. Todo ano a gente tem uma lista que é pública, né? Todo mundo pode participar, e tem uma específica da administração pública no Chile. E na União Europeia, além de pedir a lista, eles pediram que a gente escolhesse empresas e desse prêmios que tivessem práticas excepcionais nessas 3 categorias. Aprendizado a longo prazo. Por quê? Porque sem isso eu não tenho futuro, né? Eu preciso que as empresas contribuam também ao aprendizado. Não é só a universidade, não é só o setor educacional que prepara as pessoas, mas as empresas têm um papel nisso também. Então, um prêmio nisso, prêmio à diversidade, que é um problema diferente. A diversidade na Europa tem problemas, características diferentes da diversidade nos Estados Unidos e características diferentes do que a gente tem no Brasil. Mas é uma questão debatida e que também se provou, né, que quando eu estimulo a diversidade, isso não é só uma boa ação social, mas isso também melhora a produtividade, porque eu tenho frameworks diferentes, pessoas pensando diferente, isso gera melhores resultados. E também igualdade de gêneros. Falar, puxa vida, na União Europeia, né? E eu fiquei pasmo quando eu vi, quando se pediu esse prêmio, tem as justificativas, né? Por que o prêmio de igualdade de gênero na União Europeia? Quer dizer, hoje, na União Europeia, as mulheres, em média, ganham 30% a menos que os homens, que é mais ou menos o número brasileiro. Mas nós estamos falando da União Europeia, né, onde quase todos os países são países altamente desenvolvidos. As maiores economias estão nessa comunidade. Mesmo assim, a mulher ainda ganha 30% a menos. Então, é um problema que precisa ser equacionado, né? Tem alguma coisa errada com isso, né? Então, eles nos pediram para fazer isso. E a nossa missão, veja que interessante, é construir uma sociedade melhor. E qual é a nossa parte nisso? É ajudar empresas e organizações a transformar o seu ambiente de trabalho. Por quê? Empresas melhores seguramente vai gerar pessoas mais satisfeitas, mais equilibradas, e as empresas, as organizações têm um papel muito forte na sociedade e a gente passa boa parte do nosso tempo nessas empresas, nessas organizações. Então, fazendo isso, seguramente a gente terá uma sociedade melhor. Mas vamos olhar o que é esse modelo, né? O que é que a gente chama de um Great Place to Work, ou um ambiente onde o clima organizacional é excelente. Vejo que é uma definição bastante simples, que é onde eu confio nas pessoas para quem eu trabalho, né? Estou falando de chefia, eu tenho orgulho do que eu faço, isso é satisfação no trabalho, aquele pedaço que eu falei, e me dou bem com os meus colegas, independentemente da hierarquia, eu convivo bem, aquele trabalhar junto, está todo mundo no mesmo barco. Isso, na verdade, me mostra 3 relações. Como eu já disse,
a da confiança, que é a relação chefe-subordinado. Essa é a questão crítica. Quer dizer, a qualidade do ambiente de trabalho é primordialmente medida pela relação chefe-subordinado. A outra relação é com o trabalho, com aquilo que eu faço. Se eu gosto do que eu faço, eu não gosto. Se eu não gosto, não tem jeito. Agora, o que é melhor? O que é mais fácil de corrigir? A relação com o chefe ou a relação com o trabalho? Vamos dizer, a relação com o meu chefe é boa, mas eu não gosto do que eu faço. Ou ao contrário, eu gosto do que eu faço, mas a relação com o meu chefe não é boa. O que é melhor? Difícil, né? Mas eu vou dizer, é melhor a boa relação com o chefe, porque se ela for boa, eu posso dizer, eu estou num trabalho que não me agrada e, portanto, eu não sou mais produtivo e ele vai te ajudar a procurar uma outra coisa. Ou dentro da mesma organização, ou eventualmente até fora da organização, se for o caso. Então, a primeira continua sendo mais importante. E a terceira é a relação, como eu disse, entre colegas, que é a relação que a gente chama de camaradagem. É como eu me relaciono com as pessoas do trabalho. Como eu disse, a qualidade do ambiente é basicamente, primordialmente determinada pela confiança que existe nesse ambiente. E por isso, no nosso modelo, a confiança foi dividida em 3 dimensões, que é a credibilidade, o respeito e a imparcialidade. Só um parênteses rápido, De onde que surgiu esse modelo? Não é nenhum modelo científico, teórico, de universidade, ele surgiu da observação prática de empresas. O que o Robert Lebron fez, quando o editor convidou para escrever um livro sobre melhores empresas lá nos Estados Unidos, ele foi atrás das organizações para ver, puxa, tem empresas que a gente sabe que é boa e outras que a gente percebe na portaria que o ambiente não é bom. Não é? Agora, o que acontece com essas empresas? E ele foi perguntar para os funcionários, e o que esses funcionários diziam dessas empresas que visivelmente tinham bons ambientes de trabalho. E eles falavam coisas desse tipo. Eu posso fazer qualquer pergunta para o meu chefe e receber uma resposta honesta e direta. Outra coisa que eles diziam, aqui os chefes agem de acordo com o que falam. Aqui as promoções são dadas às pessoas que mais merecem. Aqui nós comemoramos todas as vitórias e todos os fatos relevantes. Aqui nós temos um ambiente seguro de trabalho. E assim por diante. Foram frases que as pessoas falavam, que foram reagrupadas e deram estas dimensões que tem mais orgulho e a camaradagem. Vou olhar um pouquinho mais detalhe essas dimensões, que elas são, como eu disse, as mais importantes. O que é a credibilidade? Credibilidade é como eu vejo o meu chefe. Então, meu chefe tem credibilidade? E é fácil, A gente olha, trabalha 3 meses e já sabe, não vai dar. Ou, puxa vida, olha que legal esse chefe, Cuidado que vocês podem se trair, hein? As risadas agora, daqui para frente, são fatais. Vocês podem ser identificados. Mas vamos lá. Então, o que é das características da credibilidade é a confiabilidade. A pessoa é confiável ou não é? Fala, eu vou comprar um carro daquele fulano, não faça isso. Fala, por quê? Porque eu já fiz. Então, não precisa falar mais nada, Então, é que a pessoa tem confiança porque tem confiabilidade, E a gente entende disso, A competência. O meu chefe é competente, ele sabe o que ele está fazendo, ele aloca recursos adequadamente. E quem já trabalhou para um chefe incompetente, sabe o que eu estou falando. É muito ruim, A gente se sente muito mal. E acontece, infelizmente acontece. O bom é que não aconteça muito na vida de cada um de nós. E também a integridade, cumpre o que promete, age de acordo com o que fala. Então, isso é como eu vejo o meu chefe. O respeito é como eu acho que meu chefe me vê, como eu me sinto tratado. Eu sou tratado como uma pessoa ou tratado como um recurso? E um dos maiores desserviços que foi feito à gestão de pessoas foi criar a palavra recursos humanos, que a gente deu muito mais ênfase para o recurso do que para o humano. E o humano que é importante. Então, o que é o respeito? O respeito é, eu sou reconhecido quando eu faço um trabalho extra, quando eu faço alguma coisa boa, existe esse reconhecimento de que eu estou trabalhando adequadamente? Existe o envolvimento na tomada de decisão, quando tomam-se decisões que afetam minha vida, seja pessoal ou profissional, eu sou envolvido nesse processo. Não quer dizer que vão fazer tudo o que eu quero, mas pelo menos eu posso dar minha opinião. E também a questão da simpatia e empatia. Quer dizer, cada líder deveria agir por simpatia, que é a maneira de agir, mas também com empatia
de entender a posição da pessoa. E seguramente o líder que faz isso acaba administrando melhor as suas pessoas. E, finalmente, dentro da confiança, né, imparcialidade, que é sobre regras do jogo. Existe divisão equitativa de salários e benefícios? Quer dizer, na administração pública isso é um pouco mais determinístico, né, porque existem regras bem definidas. Na administração privada isso pode ser muito solto. Eu ganho 10, o meu colega ganha 10, só que eu trabalho o dobro dele. Então eu começo a sentir que não é imparcial, né, que existe favoritismo. Né? Existe politicagem ou não? Imparcialidade é quando não existe politicagem, que as pessoas tomam decisões baseadas em metas e não em interesses pessoais, ou protecionismo. Né? E a discriminação. Então, essas são as características. Relembrando, a confiança é credibilidade, como eu vejo meu chefe, como eu acho que ele me vê e como são as regras do jogo. Então, isso é o que perfaz esse modelo de avaliação do ambiente de trabalho e também o orgulho, como eu já disse, que é o orgulho do que eu faço, do que minha equipe faz, do que a empresa, ou que minha área, meu departamento faz. Uma das coisas que a gente sempre notou, a gente fez vários desses trabalhos antes do processo de privatização aqui no Brasil. Então, pegamos várias teles e várias empresas aqui do estado de São Paulo, também fizemos alguns trabalhos. E uma coisa que a gente notou que acontecia quando a gente fazia essa avaliação, que na empresa, não estamos falando de administração direta, mas na empresa pública, o orgulho é muito alto. Porque tem um serviço público, as pessoas percebem a importância do que elas fazem, mas a confiança baixa. E aí isso, obviamente, varia de área para área, e, obviamente, depende da gestão. Não é? E a camaradagem também é relativamente alta nas empresas públicas que a gente pesquisou aqui no Brasil. Okay? Agora, só para concluir, o que eu queria falar um pouco é por que essa história de melhores empresas? Quais são as vantagens das melhores empresas? Então, uma das vantagens é que ela atrai e retém talentos, que é uma preocupação constante hoje de todo tipo de organização. Quer dizer, eu vou melhor se eu tiver melhores talentos. Não é? Tenho produtos e serviços de melhor qualidade e mais inovação e criatividade. Por quê? Porque o ambiente é de confiança, eu posso ousar, eu posso errar. E tenho do lado negativo, né? Negativo no sentido que é menos, né? Menos turnover, não é? Menos resistência à mudança, ela não acaba, mas ela reduz, porque como eu tenho confiança na gestão, eu posso até discutir as mudanças que vão ser feitas, e menores custos de assistência médica. E aí todo custo associado à assistência médica, que é absenteísmo, o tratamento, downtime, uma série de coisas associadas. E para mostrar, eu queria mostrar esse gráfico, são 3 gráficos bem rápidos, depois eu posso deixar disponível esses dados para vocês olharem com mais cuidado, mas é que mostra aqui nas empresas privadas, que é um estudo feito nos Estados Unidos durante 7 anos, que mostra que as empresas que são consideradas melhores em termos de ambiente de trabalho são mais lucrativas. Isso é uma demonstração final, né? Porque é dinheiro no bolso, só para ter uma ideia. Né? Então, ali, se eu tivesse investido meu dinheiro durante esses 7 anos no mercado de ações americanos, nesse indicador, Standard & Poor's 500, que é um Bovespa, vamos dizer assim, uma empresa que escolhe 500 ações e acompanha essas ações ao longo do tempo. Então, eu teria, depois de 7 anos, ganho 25%, ou seja, se eu investir em 97, $1 milhão, depois de 7 anos eu teria $1.250.000 cash, que são empresas líquidas. Se ao invés disso eu tivesse investido meu dinheiro em empresas que saíram naquela revista Fortune, que é a revista que publica nos Estados Unidos, em 97, e tivesse mantido essa mesma carteira, teria ganho 73%, ou seja, quase 3 vezes mais. E se eu acredito realmente que bons ambientes são mais produtivos, a cada ano eu vendo as ações das empresas que saíram e compro das novas. Que essa aqui, aí eu teria, vejam, quase mais do que 5 vezes o retorno do meu investimento. Então, essa é uma prova financeira. Mas, para não ficar na prova financeira, esse é um estudo feito no Chile, que mostra aquela linha mais cor-de-rosa, é a ordenação de 28 lojas de um supermercado. Na verdade, isso é de loja de departamentos. São 28 lojas diferentes e o ambiente delas melhorando. Né? Eu classifiquei em ordem da pior para melhor, para que tenha um melhor ambiente de trabalho. E veja o que acontece com o absenteísmo, né? Que é uma medida de produtividade. Então, quanto melhor o ambiente, é aquilo que eu falei antes, né? Menos turnover, menos absenteísmo, mais qualidade. Então, a gente tem uma série dessas medidas, depois,
A gente não tem muito tempo aqui, mas a gente pode conversar depois. Tem vários desses indicativos que a gente poderia se perguntar, mas o que interessa isso para a administração direta? A gente não visa lucro, né? Mas visa produtividade, não visa? Sim, não é? Que é fazer mais com menos. Aliás, esse é o grande desafio que todos vocês têm. Como é que eu faço mais com menos? E uma das formas, não é só isso, mas uma das formas de ter isso é ter um melhor ambiente de trabalho. Ok? Então, só algumas referências aí. A gente tem um curso disso na GV. Durante um semestre a gente discute o que são bons ambientes de trabalho, sob várias perspectivas, e alguns endereços aí para vocês, se quiserem fazer mais consultas. Ok? Então, vamos conversar agora. Ok? Obrigado. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, antes de entrar no conteúdo realmente programado da palestra, é que eu acho que absolutamente tudo que a gente pensa hoje para o setor privado vale para o setor público. Principalmente se a gente pensar, né, e aí entrando no que é o tema da minha apresentação, nessa questão da qualificação e requalificação profissional, se a gente pensar o alto nível de qualificação que a gente tem nas pessoas do setor público. Então, o tom primeiro que eu queria dar é esse: vale sim tudo, e eu acho que a própria iniciativa desse seminário já é uma demonstração disso, né? O que é o desafio, talvez seja justamente como lidar com algumas restrições. E aí é que eu acho que também vale a pena conhecer o que as empresas privadas estão fazendo. Por quê? Porque elas, com certeza, são potenciais parceiros do Estado e que podem viabilizar muito projetos importantes para o Estado. Então, a programação, né, tá bem sucinta, mas é falar um pouquinho dessa relação entre a questão da educação e o sucesso das empresas, articular um pouco esses conceitos de gestão por competência, educação corporativa, gestão do conhecimento, ainda que muito rapidamente, falar de alguns conceitos e princípios de sucesso de um sistema de educação corporativa e dar uma visão aí muito geral de como que está esse estado da arte, né, da educação corporativa hoje no Brasil. E eu queria começar, eu não vou ler essa frase inteira, porque senão ela já toma metade do meu tempo, mas vou deixar para vocês irem lendo, porque eu queria só reforçar essa questão. Eu acho que todo mundo sempre soube e sempre deu valor, principalmente para quem está realmente na área de educação, dessa legitimidade da educação em termos morais, em termos éticos, em termos políticos. E o que essa frase do Bernardo Klicksberg coloca, e aí não é a professora de recursos humanos, a educadora, a idealista, quer dizer, é um estudioso de renome mundial, o que ele coloca é esse caráter econômico da educação, né? Quando ele fala que hoje a educação tem atualmente legitimidade macroeconômica, e isso se agrega às outras legitimidades. Em um mundo tão pragmático como esse que nos tocou no final do século XXI, isso tem peso. E é isso que a gente percebe quando a gente vê, por exemplo, uma pesquisa como essa que é publicada anualmente, acho que está na 8ª edição, da Carta Capital, das empresas mais admiradas, né? Aqui nós já temos um avanço enorme. Provavelmente, há 5, 6 anos atrás, entre as 10 mais admiradas, que na verdade não são 10, acho que são 13, porque tem alguns empates, mas praticamente todas, né? Quer dizer, das 13, acho que 11 são empresas brasileiras.
o que já é realmente algo muito surpreendente. E eu acho que a gente vai ter muita surpresa para frente quando a gente começar a encontrar também nessas pesquisas a preocupação com as instituições públicas, tá? O que para mim chama a atenção, essas estrelinhas aí, em estrela verde, são as empresas que já têm implementado um sistema de educação corporativa. E as que têm estrela amarela são as que estão pensando em implementar, já têm uma forte consciência de que isso vai ser fundamental para o sucesso e para a competitividade da empresa. Então, lógico que isso não prova nada, não é uma pesquisa científica, essa relação que eu faço, mas, para mim, é uma evidência muito forte, não só do fato de serem empresas admiradas, mas do sucesso que essas empresas têm, do esforço que elas têm feito para ter a sua capacidade de competir, para se internacionalizarem, e o grau de investimento que elas têm feito em termos de formação. E o que eu acho interessante é que, se a gente olhar os fatores que são analisados, avaliados, né, para ranquear essa admiração, tirando qualidade dos produtos e serviços, qualidade da gestão, solidez financeira, que sempre foram critérios utilizados para avaliar a admiração e o sucesso de uma empresa, os outros fatores são, basicamente, fatores comportamentais, né? Então, nós estamos saindo do aspecto só técnico, né, de ter uma pessoa especialista na tecnologia para a empresa fabricar determinado produto, e nós estamos entrando no aspecto comportamental, quer dizer, o respeito, a questão da ética, a questão do respeito pelo consumidor, inovação, compromisso com o RH, compromisso social. Nós estamos falando de aspectos comportamentais e atitudinais. E quanto mais nós entramos nessa área, mais nós estamos falando da importância da educação e não simplesmente do treinamento técnico. Então, quando uma empresa, né, ou uma organização, uma instituição, porque isso é que eu também queria enfatizar, as iniciativas na área pública, nas estatais, administração direta e indireta, são inúmeras. É que a gente ainda não tem isso com a visibilidade que a gente tem na iniciativa privada, tá? Mas quando uma empresa pensa em implantar o seu sistema de educação corporativa, o motivo é esse, é aumentar a competitividade ou aumentar o seu patamar, elevar o seu patamar de excelência. E eu faço também questão de frisar esse ponto, porque como a gente associa muito esse investimento em educação com a questão da competitividade, muita gente também fala, bom, mais uma vez, está vendo, não disse, isso não vale para o setor público. Por quê? Porque nós não temos que ser competitivos. E aí é que eu acho que é um engano, né? E eu escutei isso de uma instituição pública que eles falaram, olha, quando no caso era ligado à Secretaria da Receita Federal, eles falaram, quando o consumidor está pensando se ele vai pagar o imposto espontaneamente como nós queremos, ou se ele vai assumir uma prestação nova para trocar a geladeira, nós estamos competindo, sim, com o mesmo recurso. Então, essa ideia da competitividade não é só a competitividade da empresa que está no mesmo setor, é um pouco mais amplo. E sempre pensando isso, para as empresas privadas serem competitivas e para o Brasil poder ter um desempenho diferenciado na economia global, as instituições do governo, as instituições públicas têm que ter também um desempenho de excelência. Então, pode não ser a competitividade, mas tem que ter uma atuação de excelência, o que requer também um investimento forte nessa qualificação, na modernização, e que são coisas que a gente, não só aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem visto bastante aqui no estado de São Paulo. O que fazer não quer dizer que sejam as únicas coisas, mas tem dois pontos que chamam a atenção quando uma empresa quer estruturar o seu sistema de educação corporativa, que é implantar um modelo de gestão por competências, já que todo o conceito de educação corporativa
está pautado por uma gestão por competência e a gestão do conhecimento. Agora, o como fazer, ele está realmente ligado a essa postura da empresa e das pessoas, e principalmente das lideranças, e aí eu acho importante enfatizar esse ponto, porque é justamente esse tema da liderança que a professora Maria Tereza vai estar apresentando para vocês, o papel da liderança como é fundamental para dar realmente a dinâmica num sistema de educação. Ou seja, nada educa mais do que o exemplo, né? E os líderes, nesses projetos de educação corporativa bem-sucedido, o papel do líder ele é central. Seja no diagnóstico das competências, seja... Não é o papel da alta administração só para aprovar orçamento, não. É o envolvimento mesmo, seja ajudando como especialista na concepção de cursos e de programas, seja ministrando cursos, seja assistindo como aprendiz também, né? Porque essa história é importante. Não vale a postura de aprender, ela não é essencial hoje só para quem está do meu nível para baixo, vale para todos dentro da organização. Então, essa questão da gestão por competência, lógico que, como aqui é uma apresentação mais rápida, é só mais para fazer esse link. Por quê? Porque, no fundo, é essa que é a ideia de um sistema de educação corporativa. É desenvolver nas pessoas aquelas competências que vão dar sustentação para as competências da organização. E também é importante a gente ter essa relação entre gestão do conhecimento e gestão de competências. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma abordagem aí bastante simples do que é conhecimento, uma das, né? Quer dizer, o que é a geração de conhecimento, o que é a aplicação do conhecimento. Então, o grande desafio hoje não é a geração do conhecimento, né? Pelo contrário, as pessoas se queixam que tem uma abundância de informação, mas elas não sabem o que fazer com toda essa informação. Por quê? Porque quando a gente pega esse ciclo, quer dizer, um banco de dados que processado gera uma informação que analisada, interpretada, gera um conhecimento, esse conhecimento comunicado se torna uma inteligência do coletivo, né? E essa inteligência usada, aplicada num processo de decisão adequado, é que se reverte numa competência. E eu acho que, para mim, o exemplo mais atual e acho que mais forte do que é fazer bem a gestão do conhecimento foi um episódio que ocorreu, e vocês devem ter escutado, quando teve o tsunami no final do ano passado, que foi a história daquela menininha irlandesa, né, de 10 anos. É uma pirralha e ela deu um show de bola em termos de gestão do conhecimento e competência. Por quê? Para os que não sabem ou não lembram da história, ela estava na praia com a mãe, né, lá na Ásia, e ela tinha a coisa assim de que 20 dias atrás tinha tido uma aula na escola de todas as características que precediam um tsunami. Então, do recuo da água e que depois se formava a onda gigante. E ela estava lá sentada com a mãe, observando, quer dizer, ela possuía informação, passaram para ela, né? Ela interpretou aquela informação, transformou aquilo num conhecimento, falou para a mãe, né? A mãe avisou o pessoal do hotel e todos daquele hotel se salvaram, né? Então, isso é que eu acho uma questão interessante, porque quando a gente pensa em gestão do conhecimento ou competência, acha que é montar uma série de sistemas. Lógico que tudo isso ajuda, mas mais do que isso, o que é importante é a postura da pessoa. Não só da menina, que estava ali atenta, interpretou a informação, mas da mãe também, né? Quer dizer, a gente hoje, quando discute gestão do conhecimento, enfatiza aspectos comportamentais, a questão, por exemplo, da credibilidade,
da generosidade, né, para você poder realmente compartilhar. E são mudanças comportamentais também. Outro ponto importante é de que quando a gente fala em gestão do conhecimento, não é aumentar a coleção, né, mas é conexão. E, mais uma vez, não é simplesmente estimular, através de tecnologia, de computador, que se aumentem os relatórios, as pesquisas, a geração do conhecimento, mas é estimular nas pessoas uma postura de criatividade, de inovação, que favoreça gerar novas conexões com conhecimentos já existentes. E essa questão da cultura, das lideranças, como eu disse, num sistema de educação corporativa, nada é mais importante, eu acho, do que o papel das lideranças. As lideranças, elas são o agente, né, de disseminação desses valores, desses princípios da organização e da prática e da realidade das suas equipes. Numa realidade hoje, onde todo mundo, seja setor público ou privado, é pressionado por resultado, a gente sabe que isso acaba sendo muito convidativo, às vezes para desvio de comportamento. Estão me pressionando, eu vou fazer gol de mão para poder, né, fazer o gol que estão me pressionando tanto a fazer. E é justamente num momento como esse que o papel das lideranças é muito mais importante. Quer dizer, como ter resultado, mas sem abrir mão de valores e de princípios. E aí eu gosto muito de uma frase que o Fábio Barbosa, o presidente do Banco ABN, usa, que ele fala, olha, o nosso jogo é na bola, não é na canela, né? E aí o papel da liderança é fundamental para sinalizar se o jogo vai ser na bola ou se vai ser na canela. Aliás, ele tem uma capacidade de pegar umas frases, ou tem outra que não é dele, é de um jogador, acho que de beisebol, que ele, outro dia eu li na revista ele reproduzindo, e eu vou reproduzir o que eu li ele reproduzindo, que é o jogador que falava assim, é impressionante que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? E aí é interessante, que parece que a sorte aumenta quanto mais a gente treina, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da requalificação. E um outro ponto também importante, que eu acho que, sem querer fazer um trocadilho infeliz, mas já fazendo, né? O maior desafio não é a gestão do conhecimento, é a gestão do reconhecimento. Por quê? Porque para as pessoas terem essa postura generosa de compartilhar, de entregarem, né, o termo que o professor Joel Dutra usa, que a professora Maria Tereza vai também reforçar, de entregarem a sua competência para a empresa, eles precisam perceber que há o reconhecimento da liderança, e não necessariamente é o reconhecimento só do ponto de vista material. Mas eu acho que um dos desafios para se concretizar a gestão do conhecimento é realmente essa gestão do reconhecimento também. E aí um outro ponto que é interessante, que quanto mais, né, coerência houver entre essas escolhas estratégicas, ou seja, como que competências a empresa quer ter para se posicionar, para se diferenciar, para ter uma atuação de excelência, né? Quanto mais isso estiver sintonizado com as escolhas pessoais, ou seja, as pessoas vão escolher se comportar no seu dia a dia, sintonizados com essa escolha estratégica. Para que isso seja favorecido, a importância de serem feitas escolhas organizacionais que favoreçam esse processo, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de cultura, ter uma cultura que favoreça o aprendizado contínuo, o autodesenvolvimento, ter tecnologia, ter um modelo de gestão de pessoas que, se não completo, mas que ele, pelo menos, saia, né, de um modelo mais centrado no cargo para ir migrando, aos poucos, para um modelo mais centrado em competências.
E isso também queria reforçar. Não pensem vocês que isso no setor público é difícil. Nas empresas privadas também. E é difícil pegar uma, né, Tereza, que tenha um modelo de gestão de pessoas totalmente por competência. Mas mesmo que todas essas funções clássicas, né, de gestão de pessoas não estejam ainda por competência, isso não impede de iniciar com consistência e com seriedade um sistema de educação que promova a qualificação e a requalificação profissional. E aí é o ponto que eu já comentei com vocês. Acho que foi em 98 que eu comecei a trabalhar com essa questão da educação corporativa. A professora Maria Tereza deve lembrar, porque na época, na faculdade, todo mundo olhava meio assim, né, quando falava o termo universidade corporativa, e ela sempre foi uma das super assim, apoiadoras. E se realmente esse tema cresceu muito na faculdade, com certeza teve um estímulo dela muito forte. E eu lembro que em 99, quando eu fui escrever uma coletânea de artigos sobre esse tema, primeiro, eram 10 experiências no Brasil, todas de empresas privadas, e a dificuldade para conseguir 4 casos para colocar na coletânea foi enorme, né? Hoje não é, primeiro, é um assunto que tem status acadêmico, embora tenha nascido no mundo corporativo, esse tema da educação corporativa, hoje ele tem status acadêmico. E não é mais um assunto só de empresa privada, é de empresas públicas também, né? Opa, eu voei um pouco. Aqui, esse foi o livro que eu lancei o ano passado. Eu procurei justamente, tem 21 casos, relatos de experiências de educação corporativa. Procurei ter o maior número de casos de projetos de educação de empresas brasileiras e, como vocês podem ver, vários na área pública, tá? E no final do ano passado, nós fizemos uma pesquisa que, na verdade, e é isso que eu também queria reforçar, porque às vezes falam, bom, tudo bem, tudo bonito, mas e a questão de recursos? A questão de recursos no setor público, eu acho que hoje a questão das parcerias pode viabilizar muito projeto legal na área pública. E é engraçado, porque essa pesquisa, por exemplo, que nós fizemos no final do ano passado, foi uma pesquisa patrocinada, e a gente não abre mão também das outras oportunidades de recurso e de financiamento para a pesquisa, mas foi uma pesquisa patrocinada pela Natura, né? Que ela queria ter uma fotografia um pouco mais quantitativa do que os relatos que tem no livro, sobre a questão da educação corporativa. E ela participou como coordenadora, junto comigo, a equipe de alunos do mestrado e do doutorado lá da faculdade. E eu, lógico, não vou aqui entrar no detalhe para vocês, porque nós mapeamos em torno de 164 empresas que teriam experiências equivalentes a uma educação corporativa, e pelo próprio prazo, que foi um prazo muito curto, nós tivemos 38 empresas que responderam. Então, tinha uma parte inicial do questionário, que era para caracterizar a empresa, o respondente, depois para caracterizar o sistema de educação, e uma parte ligada a resultados mesmo, né? E eu queria, então, só para vocês terem uma ideia, dessas 38, 58% são empresas brasileiras, né? Aqui dá para ter uma ideia dos setores que participaram, mas isso também vai estar disponível, né, para vocês. E o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, os grandes blocos de análise desses resultados. Então, a questão da inserção da educação na cultura, o envolvimento da alta administração, e, principalmente, que são os dois que eu vou estar mostrando os resultados para vocês, desse alinhamento das competências, né? Então, por exemplo, ia numa escala de 1 a 6, né, desde discordo totalmente a concordo totalmente, e a média para esse bloco foi de quase 5, ou seja, um alto grau de concordância
da importância do envolvimento da alta cúpula da empresa com o projeto de educação corporativa, e a cultura de educação, ela permeia a empresa como um todo, né? E um outro resultado ligado a esse alinhamento estratégico, que está justamente ligado a toda essa noção de competências. Então, por exemplo, os programas implantados estão alinhados com as estratégias de negócio. Os programas educacionais foram concebidos a partir do mapeamento das competências críticas. Enfim, e aí vocês veem que reforça o que eu estava falando. No fundo, é um sistema de educação pautado pelo conceito de competências, né? Então, alinhar o projeto para desenvolver nas pessoas as competências que a organização precisa ter é realmente um fator muito importante para que seja um projeto bem sucedido. E, para finalizar, eu queria só ler essa frase, falar um pouquinho da questão da educação setorial. Nós temos hoje no Brasil, e aí muito ligado ao fato por exemplo, do peso das pequenas e médias empresas na nossa economia, que chega, segundo o Sebrae, a representar 65%. Então, todo esse discurso que nós estamos falando de investir em pessoas, ter um seu sistema de educação, as pequenas e médias empresas estariam, né, por uma questão de não terem estrutura, estofo mesmo, fôlego, para montar o seu próprio sistema. Então, o que a gente tem observado no Brasil, e isso é uma peculiaridade da realidade brasileira, que é o surgimento dessas universidades setoriais. Valem os mesmos conceitos da educação corporativa de uma empresa, só que, em vez de desenvolver as competências de uma organização, para um determinado setor ou para uma determinada categoria profissional. Então, nós temos várias experiências hoje no Brasil, muitas ligadas ao sistema S, né, CNI, Fiesp. Temos várias também, por exemplo, a da Associação Brasileira de Medicina em Grupo, do Secov, a da UAL, que é a Universidade do Alimento no Paraná, que, na verdade, é a articulação de uma parceria público-privada e que está fazendo a qualificação de trabalhadores desempregados na área de alimento. E, pelo que eu sei, é isso que eu acho interessante, porque a gente não tem visibilidade, mas aqui no estado de São Paulo, são muitas iniciativas também nessa direção, né? E eu acho que ainda tem um pouco essa timidez, a própria Polícia Militar, a gente encontrou, né, aqui o Joaquim, eu lembro que na época que ele estava fazendo o mestrado com a gente lá na faculdade, da implantação de um projeto de e-learning na área financeira. Então, eu acho que ainda tem uma certa timidez, não é nem a falta da vontade, a falta de capacidade de articular e viabilizar, né, mesmo com restrição de recursos, mas de ter projetos bem-sucedidos. Então, acho que vocês podem e devem também ser mais agressivos no bom sentido, de também dar mais visibilidade a essas boas práticas. E, para finalizar, eu vou ler só o início, mas é que eu acho muito legal essa frase da Cláudia Costin, nossa secretária de Estado de Cultura, né? Que ela fala que aprender é uma aventura simultaneamente dolorosa e prazerosa, né? E eu acho que é esse o desconforto e a alegria de aprender e que um sistema de educação gera em qualquer instituição, seja na área pública ou na área privada. É a alegria de adquirir coisas novas e ver que se ampliou, né, o seu escopo, e também a dor de, às vezes, ter que abandonar modelos que foram muito importantes até uma determinada época da nossa vida. E é isso. Muito obrigada. Bem, como eu havia comentado, fiquei 6 anos fora do país como presidente da empresa na região andina
e aceitei o desafio do meu chefe para vir para o nosso cluster baseado em São Paulo, para fazer o que nós chamamos de People Revolution. Dentro desse projeto, uma das ideias é transformar o RH de um RH operacional em um RH estratégico. Hoje nós gastávamos 70% do tempo no lado operacional e 70%, 80% no lado operacional e somente 20% no lado estratégico. E hoje nós invertemos essa pirâmide. É 50% estratégico, 50% operacional. Do lado operacional nós temos o que nós chamamos de centro de serviço, que são pessoas dedicadas a fazer as transações, o lado operacional com mais eficiência, com mais eficácia, com maior prontidão para os nossos clientes no cluster todo, né, do Panamá até a Argentina, e atendem vários países em 4 idiomas, 4 fusos horários. E temos os business partners, que são os consultores de RH, que ficam imersos dentro das unidades de negócio que nós temos, buscando ter um muito mais aprofundado entendimento das estratégias de cada área de negócio e, a partir daí, ser um agregador de valor às unidades de negócio, com o ponto de vista, o enfoque de gerenciamento de recursos e desenvolvimento desses recursos, né? E qual é o papel da educação nesse processo? É fundamental. A Tetra Pak, nós lançamos recentemente uma iniciativa bastante arrojada, grande, que se chama Tetra Pak, Universidade Tetra Pak, na América Central e do Sul, exatamente visando aumentar nosso poder de atração, desenvolvimento e retenção de talentos. Hoje em dia, vocês sabem que existem vários fatores externos, como falta de mão de obra preparada, grande nível de investimentos externos vindo para o país, que demandam mão de obra. Então, frente a essa escassez, é melhor você aumentar seu poder de atração, desenvolvimento e retenção desses talentos. É mais barato reter do que trocar. E o papel do desenvolvimento dos recursos humanos que nós temos é fundamental, é simplesmente fundamental. Lhe dou um exemplo. Nós criamos um centro de treinamento específico para engenheiros de campo, técnicos. Muito bem, nós contratamos esses técnicos e eles ficam 1 ano em curso, 8 horas por dia, sendo preparados para poder ir ao campo atuar. Isso nós fizemos, é um investimento pesadíssimo, nós fizemos por simples necessidade que não há gente preparada no mercado. Então nós desenvolvemos esse centro, temos hoje já há alguns anos, exatamente para suprir uma demanda necessária da nossa área de negócio. A empresa atua em mais de 170 países, né? Como é que se dá o fluxo de pessoas entre essas regiões? O Brasil participa? Sim, nós estamos em 175 países no mundo todo e somos divididos em 11 clusters, dos quais eu sou responsável por RH de um desses clusters, que inclui Panamá até a Argentina, como eu já comentei. O Brasil, a empresa é sueca, tem origem sueca, e o Brasil, nós nos orgulhamos muito disso, tem um papel muito importante dentro da corporação, ocupa, se não o primeiro, o segundo lugar em termos de importância, volume e faturamento de todo mundo. Estamos disputando com China hoje em dia. Mas nós somos o segundo país que mais exporta talentos para o mundo todo. Ou seja, primeiro é a Suécia e depois é o Brasil. Então nós temos um fluxo de expatriados, nós consideramos o nosso cluster como um celeiro de desenvolvimento de talentos. E exportamos esses talentos para fora. Portanto, uma obrigação maior ainda de ter um pipeline de pessoas entrando e sendo desenvolvidas para poder suprir esse plano de carreira e de desenvolvimento que nós temos. Então não é uma tarefa bastante complexa. Olá, meu nome é Roberto Ventura, eu sou sócio da IFIX e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a influência da gestão de pessoas em gestão de projetos. Um levantamento feito pela Project Management Institute identificou que a maior parte dos problemas que ocorrem em projetos são esses que estão apresentados no slide que
vocês estão vendo aí, né? E dessa lista, a gente tem vários itens que são relacionados a pessoas, né? A gestão de pessoas. Um dos que está mais alto ali é problemas de comunicação. Quer dizer, um dos maiores fatores de sucesso ou insucesso de um projeto são questões ligadas à comunicação. Nessa lista representa 58% dos casos de problemas ligados à gestão de projetos. E a gente pode ver outros itens como recursos humanos insuficientes, falta de responsabilidade, falta de definição de responsabilidades, falta de competência para gerenciar projetos, escopo não definido adequadamente, ou mudança de escopo constante, também podem ser atribuídos a problemas de comunicação. Portanto, daí a gente já pode ver que a gestão de pessoas é um fator decisivo no sucesso de um projeto. Um outro levantamento feito pela Project Management Institute, a PMI, mostrou as habilidades que são mais deficientes nos gerentes de projeto, né? Em primeiro lugar, aparece a habilidade de comunicação, a capacidade do gerente de projeto, das pessoas se comunicarem. Em segundo lugar, gerenciamento de conflitos. Depois apareceu, em terceiro, conhecimento em gerenciamento de projetos, capacidade de integrar as partes, e só em quinto lugar é que aparece conhecimento técnico. Ou seja, o conhecimento e a capacidade técnica do gerente de projeto, ela não é o item prioritário, não é a habilidade mais deficiente, né? A habilidade as duas primeiras habilidades são habilidades comportamentais. O que mostra esse levantamento que fatores comportamentais podem ter e têm alta influência no sucesso dos projetos. A comunicação foi apontada como a maior razão de sucesso ou de insucesso de projetos de TI ou outros projetos que não sejam de TI, de projetos em geral, né? A habilidade das pessoas se comunicarem, as pessoas que participam do projeto, seja o gerente, a equipe ou o cliente, as pessoas que estão interagindo naquele projeto. A habilidade de se comunicar bem e corretamente. Esse foi o ponto principal, a maior razão de sucesso ou insucesso de um projeto. E outros fatores comportamentais têm também alta influência no sucesso de projetos. São fatores que estão relacionados ao comportamento humano, a forma como as pessoas agem no trabalho, no projeto, e a gente pode elencar alguns aqui como liderança, foco no negócio, foco no cliente, relações interpessoais, trabalho em equipe e gerenciamento de conflitos. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas apenas para deixar assim claro que são fatores preponderantes que as pessoas que estão gerenciando ou participando do projeto devem ter essas competências para que o projeto seja bem sucedido. Em um outro levantamento feito pela Project Management Institute, PMI, que vocês veem aí, está sendo apresentado, foi-se levantado quais são as habilidades mais valorizadas pelas empresas quando vão contratar ou vão selecionar um gerente de projetos para um projeto. E a gente vê que as mais importantes e mais valorizadas são habilidades comportamentais. Aqui nessa lista a gente vê em primeiro lugar liderança, depois em seguida comunicação, trabalho em equipe, negociação, iniciativa, atitude. Só em sétimo lugar que aparece conhecimento em gerenciamento de projetos, e em último lugar, ou em décimo lugar, aparece conhecimento técnico. Ou seja, uma empresa quando vai selecionar um gerente de projetos, ela valoriza mais a capacidade de liderança, a capacidade de comunicação do que o seu conhecimento técnico ou o seu conhecimento em gerenciamento de projetos. Isso porque as habilidades comportamentais são muito mais difíceis de se desenvolver. E principalmente as habilidades e as competências de atitude, quando a pessoa ou o profissional tem essa competência, ele acaba
automaticamente desenvolvendo as outras competências técnicas que são mais rápidas de se desenvolver. Então o que se observa é uma tendência que conceitos de RH sejam aplicados à gestão de projetos, né? Algo que o RH já percebeu no passado, né, e começou a aplicar para organizações grandes, médias e pequenas também, né, desde dos anos 70, isso já vem sendo estudado e aplicado pelos acadêmicos. A gente pode citar o McLellan nos Estados Unidos como um dos pioneiros na área de estudo de alta performance. Hoje os gerentes de projeto percebem que é um conhecimento importante para o sucesso dos projetos, que não é suficiente para um gerente de projetos apenas o conhecimento técnico ou a implantação de processos ou metodologias de gestão de projetos, mas que os conceitos de RH e a capacidade de gestão de pessoas é tão importante quanto esses outros conhecimentos e habilidades. Então os gerentes de projeto têm percebido essa tendência, e se você é uma pessoa que está ligada à gestão de projetos, eu recomendo que você leia um pouco a respeito, que você entre em contato com o RH da sua empresa, e também pode entrar em contato com a iFix ou visitar o blog que a gente apoia, que é o rh.blog.br, que tem muito material a respeito desse assunto. Eu sou Roberto Ventura, sócio da iFix Tecnologia, e agora eu vou falar um pouco sobre sistemas para gestão de pessoas e sobre gestão de pessoas com enfoque em gestão de performance individual. Bom, existem alguns instrumentos que os RHs usam para fazer gestão de pessoas. Entre eles eu posso destacar programas de gestão da performance individual, que visam a avaliação do indivíduo e a sua relação com o seu trabalho e o seu desempenho. Programas de gestão da aprendizagem, que são programas para gerenciar treinamento e desenvolvimento. A gestão do clima organizacional. Aqui a gente faz a avaliação da empresa, não do indivíduo, mas da empresa, pelo olhar das pessoas que participam da empresa. E programas de valorização e reconhecimento do trabalho de cada profissional. E como resultado, a gente busca uma maior motivação das pessoas, a capacitação, o engajamento, maior comprometimento, a criação de programas de sucessão, a integração das pessoas na organização, melhoria na comunicação, redução no turnover e a criação de uma meritocracia. A gestão de pessoas, ela envolve a gente conseguir equilibrar as expectativas da empresa e as expectativas da pessoa em relação ao trabalho. Se houver um desequilíbrio, ou seja, se as expectativas da empresa tiverem um peso maior do que as expectativas individuais, ocorrem alguns problemas, como a insatisfação das pessoas, um alto turnover, desmotivação e redução no compromisso e no engajamento. Portanto, o ideal é que haja um equilíbrio entre a expectativa das pessoas e a expectativa da empresa em relação ao trabalho de cada profissional. Outro ponto que é importante a gente salientar é que nós precisamos buscar pessoas para trabalhar na nossa organização que tenham valores comuns com a nossa empresa. Então, para isso, o primeiro passo é nós sabermos quais são os valores da empresa e depois nós buscarmos no mercado de trabalho pessoas que tenham valores comuns e tenham sinergia de valores entre os valores individuais e os valores da empresa.
Isso vai facilitar a pessoa se adaptar ao ambiente de trabalho e ao ambiente da empresa como um todo. Agora eu vou falar um pouco sobre a gestão da performance individual. Os programas de gestão de performance individual, eles se baseiam em dois tipos de análise. A análise do desempenho e a análise das competências. O desempenho é o que muita gente chama de o que a pessoa fez, né? E as competências é como ela fez aquilo, né? A primeira é uma análise quantitativa, enquanto que a segunda é uma análise qualitativa. As competências são a causa e o desempenho é o efeito. Ou seja, se eu tenho competência para desenvolver o meu trabalho, o efeito disso é que eu consigo desempenhá-lo. E toda análise de desempenho é baseada em metas concretas e na avaliação de metas que sejam mensuráveis, e a avaliação de competências baseadas em conhecimentos, habilidades e atitudes. O ciclo de avaliação de performance, ele é definido por esse ciclo que aparece aí para vocês, né? Em cada empresa tem o seu ciclo próprio, quer dizer, não existe um padrão que é igual para todas as empresas, mas esse ciclo é o ciclo mais comum, né? No começo do ciclo a gente tem uma definição das metas e objetivos individuais. Durante o período de avaliação a gente tem o acompanhamento dessas metas e dos programas de desenvolvimento individuais, conhecidos como PDI, né? E ao final do período de avaliação, a gente tem a avaliação de metas e de competências, as reuniões de feedback, definições do programa de desenvolvimento individual para o próximo período e pagamento de remuneração variável, né? Com base no resultado que a pessoa trouxe para a empresa, no resultado obtido na avaliação. Agora eu vou falar um pouco sobre como fazer o contrato de metas, né? Um ponto que é muito importante é o que a gente fala de alinhamento de metas individuais com as metas globais. Então, quando eu defino a minha meta individual, ela deve ter uma relação com as metas globais da empresa, né? Mesmo que eu seja uma pessoa lá embaixo na hierarquia da empresa, o meu trabalho ele tem que ter uma relação clara com as metas globais da empresa. Então, normalmente, o que se faz assim, em primeiro lugar, definir a missão, a visão, os valores, as competências essenciais da empresa. Em seguida, define-se quais são as metas da organização, e isso vai descendo nível a nível na hierarquia, e muitas vezes é um trabalho que sobe e desce. Ele desce os níveis da hierarquia, depois volta, depois desce, até se definir todas as metas da organização. Então a gente define as metas globais, depois as metas das diretorias e das unidades, as metas das equipes, até chegar aí sim nas metas individuais de cada pessoa que compõe a organização. E para a definição de metas, o método mais utilizado é o método SMART, né? Onde cada palavra do SMART tem um significado. Então uma boa definição de metas ela tem que ter essas características, né? Em primeiro lugar, o S do SMART significa específico. Então toda meta precisa ser clara, ser bem escrita, não dar margem à dupla interpretação. Em segundo lugar, deve ser mensurável, ou seja, eu posso medir quanto que eu fiz, se eu fiz ou não fiz. O ideal é que eu consiga medir até em porcentagem, eu fiz 10%, 20%, 30%, 100%, 150%. Né? Em terceiro lugar, ela deve ser um acordo entre duas partes. Né? Uma boa meta, ela não é imposta para uma pessoa fazer, ela representa um acordo. As duas partes estão de acordo, tanto a empresa quanto o colaborador, né, estão de acordo com que ela é uma meta razoável. Né? Em quarto lugar, ela deve ser realista. Não se deve fazer metas que são impossíveis ou irreais e não sejam inexequíveis, porque isso inclusive vai causar problemas tanto para a empresa quanto para o colaborador, que vai tentar executar aquela meta e não vai conseguir, vai acabar se frustrando com isso, e a empresa que vai definir metas que nunca são atingidas. Né? E em quinto lugar,
a meta tem que ter um elemento temporal, ela tem que ter um prazo, ela não pode estar perdida no tempo, né? Ela tem que ter um prazo para ser finalizada. Bom, aqui nessa tela a gente apresenta um exemplo de um formulário de acompanhamento de metas, né? Você pode ver que existe a descrição da meta, a métrica de como que ela é medida, né? Qual o produto final, o peso e quanto que eu já tenho de atingimento até o momento. E eu vejo ali, você pode ver várias observações que tanto o colaborador, a pessoa que está executando a meta, quanto o seu gestor podem ir lançando durante o período, indicando quanto que aquela meta evoluiu. Então, por exemplo, na primeira observação ela saiu de 0 e foi para 10% do seu atingimento. Em seguida ela saiu de 10 e foi para 30 e assim por diante. E também a gente pode observar algumas alterações na importância dela em relação a outras metas que esse colaborador passa a ter. Então tem alterações ali de peso. Em um determinado momento ela muda de 30% para 50% e depois de 50% para 100% do peso das metas. Em relação à avaliação de competências, né, primeiro a gente deve estruturar as competências que vão ser avaliadas. Em geral, isso pode ser definido para cada cargo da corporação, e uma das estruturas mais utilizadas em competências é conhecida como CHA, né? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, você pode dividir as competências nesses 3 tipos de competência, né? Conhecimentos, competências de conhecimento, eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, conhecer o cliente, conhecer os produtos, conhecimento técnico, tudo ligado a conhecimento, né? Habilidades, eu posso dar como exemplo comunicação, negociação, gerenciamento de projetos, utilização de software, são coisas que eu sei fazer, né? E atitude, posso dar como exemplo perseverança, iniciativa, autoconfiança. São atitudes que eu tenho em relação ao trabalho. Algumas pessoas da área de RH dizem que conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e a atitude é querer fazer. Uma vez definido o conjunto de competências necessárias para a execução de uma certa atividade, para um determinado cargo dentro de uma empresa, a gente pode fazer uma avaliação da pessoa que ocupa o cargo frente àquelas competências, né? Então, eu posso ter uma autoavaliação, uma avaliação do chefe, né? Avaliação de colegas, avaliação de subordinados, de clientes, de fornecedores. Quer dizer, eu posso ter várias avaliações da mesma pessoa, feito por várias pessoas frente àquelas competências. Isso é o que a gente chama de avaliação 360 graus, quer dizer, a pessoa é avaliada, pessoas que compõem toda a sua volta, todos os 360 graus, desde o chefe, subordinado, colegas, etc. E por que isso é feito? Porque toda avaliação de competência ela tem um elemento de subjetividade, né? E para reduzir essa subjetividade, a gente busca várias visões, né? Para ver se essas visões estão alinhadas ou se existe aí alguma discrepância muito grande entre as visões, né? E com isso chegar mais próximo e mais objetivo do que aquela pessoa realmente tem em relação àquelas competências. Uma boa forma de se avaliar competências é você descrever bem a competência que você vai avaliar. Quer dizer, por exemplo, para mim, foco no cliente tem um significado, para você pode ter outro, né? Então, o que significa foco no cliente para a nossa organização? Então, é melhor a gente descrever o significado e para que fique claro para todas as pessoas da organização o que é foco no cliente para aquela organização. E na hora que eu for avaliar uma pessoa em foco no cliente, também é bom a gente usar um outro artifício, que é o que se chama de comportamentos observáveis, né? Ou seja, eu não vou avaliá-lo na palavra foco no cliente, eu não vou avaliá-lo na descrição foco no cliente,
mas eu vou observar se ele executa determinados comportamentos. Por exemplo, será que essa pessoa compreende as necessidades dos clientes internos e externos? Quanto que ela compreende? É uma coisa que eu consigo observar no dia a dia dela? Será que ela negocia com diferentes clientes de acordo com suas necessidades específicas? Né? Quanto que ela negocia? A gente pode colocar uma escala de frequência, negociar pouco, negociar muito, né? E com isso eu construo uma competência com mais clareza. Quer dizer, quais são os comportamentos que compõem aquela competência e o que ela significa para a minha empresa. Como vocês podem ver no formulário que está sendo apresentado aí na tela. Uma vez feita a avaliação de competências, nós podemos tirar vários relatórios analíticos. Um dos mais utilizados é o relatório que traz a análise de gap, né? Nesse relatório você pode ver a avaliação por cada tipo de relacionamento as pessoas que avaliaram determinado indivíduo. Por exemplo, a autoavaliação, a avaliação do chefe, do colega, de um fornecedor interno. E a gente pode ver ali nesse gráfico que aparece na tela o resultado de cada avaliação para cada competência, né? A gente vê ali a área vermelha, que é a área abaixo do esperado, o amarelo é o que está dentro do esperado e o verde é o que está acima do esperado, né? E do lado direito do gráfico a gente pode ver quais foram os gaps, tanto os gaps positivos quanto os gaps negativos, né? O que está em amarelo é o que está dentro do esperado, o que está em verde são gaps positivos, ou seja, aquela pessoa tem aquela competência num nível até além do que é esperado para o cargo dela, e o que está em vermelho, no caso desse gráfico que aparece na tela, a competência foco no cliente, é uma competência que é deficiente naquele profissional e que precisa ser desenvolvida. Então, essa competência vai ser objeto de um programa de desenvolvimento para que ele possa desenvolvê-la e estar no nível esperado para o seu cargo. Uma vez feita uma avaliação de competência e depois que a gente conseguiu identificar os gaps negativos, ou seja, quais são as competências em cada pessoa da organização que tem que ser desenvolvida, né? Quais são os gaps negativos, quais são as competências deficientes. Aí nós podemos criar o que a gente chama de PDI, os Programas de Desenvolvimento Individual, né? Nessa tela aqui a gente vê uma lista de pessoas que teve gap numa competência específica que é trabalho em equipe. Então, se a gente tiver apoio de um sistema, a gente consegue extrair listas e criar planos de desenvolvimento conjuntos, né, coletivos. Eu vou pegar todas as pessoas que têm deficiência na competência de trabalho em equipe e vou trabalhar essas pessoas em conjunto para que elas desenvolvam essa competência em conjunto, e com isso eu economizo recurso e ganho também tempo. Um estudo que é bastante interessante de ser realizado é o estudo de correlação entre resultado de competência e atingimento de meta. Nessa tela que está sendo apresentada, a gente vê a correlação entre a competência trabalho em equipe, né, e o atingimento de metas, e nós podemos ver que o índice de correlação é de 0,89, quer dizer, isso é um índice significativo. Esse é um índice que varia de 0 a 1, quando está mais próximo de 1 a correlação é maior, né? Se for igual a 1, em geral, é uma linha reta, né? E quando está próximo de 0 é que não existe correlação. E ele indica o quanto que a variável que está no eixo X influi na variável que está no eixo Y e vice-versa. Então, nesse caso que a gente está vendo no gráfico, cada pontinho vermelho é uma pessoa que foi avaliada, e você vê que as pessoas que têm melhor avaliação na competência trabalho em equipe também têm um maior atingimento de metas. Portanto, a gente pode concluir que se nós desenvolvermos essa competência, né, nós investirmos no desenvolvimento da competência trabalho em equipe, nós vamos também aumentar o atingimento das metas dessas pessoas. No exemplo que está sendo apresentado agora, a gente vê uma competência que tem baixa correlação com metas. Então existem pessoas bem avaliadas na competência
e que tiveram um resultado ruim de atingimento de metas e vice-versa. Quer dizer, pessoas que tiveram um bom resultado e foram mal avaliadas na competência, ou pessoas que foram bem avaliadas na competência e tiveram bom resultado. Ou seja, não existe correlação nenhuma. Portanto, se eu investir no desenvolvimento dessa competência, eu provavelmente não vou alterar o meu resultado de metas. Ele vai continuar parecido com o que já está. A partir de uma análise de correlação de várias competências, ou todas as competências que compõem o nosso modelo de competências, eu consigo extrair um gráfico que me mostra as competências que têm maior correlação com metas para as competências que têm menor correlação com metas. Esse gráfico, basicamente, ele me indica qual que é o meu programa de prioridade de treinamento. Ou seja, eu vou preferir treinar e desenvolver aquelas competências que têm maior correlação com metas, porque elas necessariamente vão me trazer mais resultado a curto prazo. Outro elemento muito importante na gestão de pessoas é o que se chama de plano de carreira, né? Ou seja, uma pessoa quando ingressa numa organização, se ela tiver um plano claro de carreira, isso dá um horizonte para ela de como que ela pode evoluir no futuro dela dentro da organização e inclusive pode orientá-la em como conseguir galgar novas posições na carreira mais rapidamente, né? Em geral, os planos de carreira são baseados em competência, ou seja, para cada posição dentro de uma determinada carreira ou num determinado eixo de carreira, eu tenho determinadas competências que são exigidas e com um determinado nível de avaliação. Então, nesse slide que está sendo apresentado, você vê, por exemplo, um eixo de carreira em que a pessoa parte como analista de negócios, depois vai para analista de negócios pleno, sênior, passa para gerente de projetos, nível 1 e nível 2. Né? E para cada uma dessas posições, ela tem determinadas competências com um determinado nível que é exigido. Com isso, a pessoa que está na carreira, ela consegue ver o próximo nível e quais competências ela precisa desenvolver para atingir aquele nível. É uma forma clara e estruturada de se comunicar para as pessoas como que ela vai evoluir dentro da empresa e de fazer um trabalho de promoção justo e correto dentro de uma organização. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer alguns fatores que eu considero que são críticos na implantação de um trabalho de análise de desempenho, né? Em primeiro lugar, para a gente ter sucesso e para que seja bem sucedido esse programa, é necessário transparência, clareza na comunicação, né? Todas as regras têm que estar muito claras, muito bem comunicadas e transparentes para todos os envolvidos, tanto o RH quanto as pessoas que estão participando do programa. Em segundo lugar, a simplicidade, ou seja, modelos muito complexos a gente já viu que não funcionam. Os modelos têm que ser simples, têm que ser fáceis de entender, porque a gente está trabalhando muitas vezes com organizações que têm muitas pessoas e a simplicidade ajuda as pessoas a entenderem bem o modelo e comprarem a ideia. Outro ponto que é fundamental é a flexibilidade e a capacidade de adaptabilidade a novos contextos. Os contextos mudam, as empresas mudam, os mercados mudam e o nosso programa de gestão de desempenho também tem que se adaptar a essas mudanças, né, esses novos contextos. Também é muito importante que haja o entendimento da relevância da ferramenta. Quer dizer, as pessoas que estão participando têm que entender a importância daquilo para o seu trabalho e por que aquilo faz diferença tanto no trabalho individual como na gestão da empresa como um todo. Como que aquilo se agrega à gestão da empresa e à gestão estratégica da empresa e aos resultados da empresa que a pessoa participa. E um outro ponto que é muito importante é a cultura de feedback. Quer dizer, o feedback é o diálogo entre o colaborador
e o seu gestor, entre as lideranças e as pessoas que participam da organização, muitas vezes não há diálogo. E é muito importante que haja. Então, uma das ferramentas que os RHs colocam muita importância é a ferramenta de feedback. Como dialogar de uma forma estruturada e principalmente dialogar. E dialogar bastante, um diálogo entre o gestor e os seus subordinados, né? Com isso, eu termino essa apresentação, né? Essa é uma introdução ao tema de avaliação de gestão de avaliação de pessoas, de gestão de performance individual. E se você tiver mais interesse, por favor, entre em contato conosco, né? Futuramente nós vamos apresentar outros temas relacionados a esse. Para reduzir a ansiedade, né? Falar de gestão de pessoas e cultura organizacional caberia num programa de 360 horas. Mas eu fico sempre pensando no seguinte: a prática de gestão de pessoas, como prática, ela depende do conjunto de combinados, vou chamar assim, os combinados existentes, ou as regras do jogo, tanto no processo desde o processo de seleção até no processo de planejamento de estrutura. Se existe essa preocupação de preparação para o crescimento, para a manutenção da boa entrega de serviço, por seleção de pessoas adequadas àquele tipo de função. E aí onde a gente enfrenta um problema, no meu entender, que não está na cultura da organização, mas talvez um pouco na cultura do país, o fenômeno que vocês estavam comentando antes do concurseiro, né? A pessoa que é atraída para o concurso público, não porque ela vem atrás do propósito ou do servir para a área pública, mas porque ela quer um espaço de estabilidade e de talvez, quem sabe seja uma coisa ruim de falar, mas essa baixa expectativa de muita cobrança por resultados. Então, falar em gestão de pessoas e vincular essa cultura, eu tenho que entender o que é necessário ser reforçado ou eliminado como prática de comportamento para que eu possa começar a ter mais aderência no tipo de entrega de serviço que eu quero e no tipo de pessoas que estamos chamando para dentro do serviço público. Então, acho que fica muito por aí, porque mexer em remuneração não é questão de cultura. Mexer na estrutura de carreira não é uma questão de cultura. Mas o processo de seleção e como você acompanha tem muito dessa manifestação dos valores culturais. Se é pautada por merecimento, se é por questão apenas de tempo de casa, se é possível ou não fazer uma avaliação do seu desempenho para poder diferenciar remuneração, ou pelo menos te dar um reconhecimento pelo bom serviço entregue. E eu tenho achado impressionante até, porque a própria noção de fazer avaliação de algumas carreiras causa horror, como se fosse um absurdo eu querer, como gestor público, avaliar se aquilo que eu comprometi a fazer, você comigo, está sendo feito. Não é uma questão de confiança, é uma questão de entrega, de bom uso de recursos públicos. Então, como responsável pelo uso do recurso público, deveria fazer parte da minha cultura de gestão de pessoas, acompanhar para fazer a devolutiva. Essa eu acho, uma das preocupações maiores, como você vai selecionar e como você vai fazer o acompanhamento do desempenho. Eu vejo como bastante significativo. No passado, nós tínhamos oportunidade de ver alguns processos ainda em papel.
fazer gestão de papel é extremamente complicado, porque ele não tem sinergia, ele precisa de um arquivo, ele precisa de uma gaveta, ele precisa ser visitado com frequência, a tendência dele se perder, desse processo se perder, é muito grande. O sistema não. O sistema, através de um link, ou seja, qual for o canal de acesso, a informação vai estar sempre lá. Qualquer momento você pode visitá-la, qualquer momento você pode revisá-la. Ele gera a oportunidade de você criar um workflow, um modelo que melhor se adequar à necessidade da sua empresa. Tudo isso são facilitadores, porque o gestor e o avaliado, eles buscam isso. Formas mais fáceis, mais simples, formas mais inteligentes de fazer gestão de desempenho. E o sistema, eu entendo que ajuda bastante nisso. Uma outra questão é você poder desenvolver pesquisas no sistema no sentido de detectar informações específicas e diferenciadas, né, que é uma coisa que o papel não poderia oferecer. Sim, sim. Eu consigo, através de um sistema, vou te dar um exemplo, eu tenho 4 áreas técnicas ou várias áreas comerciais. Eu consigo medir e buscar equilíbrio nas informações que são trabalhadas. Então, às vezes o gestor ele é um pouco mais rigoroso, às vezes ele é menos rigoroso. E o importante para a empresa é que o conceito de estratégia, o conceito de desempenho, ele esteja alinhado, que ele não fique a critério do gestor somente, que o discurso ele desça toda a escala hierárquica e que ele chegue na base da mesma forma. Então, através desse sistema integrado em que eu enxergo o todo, eu consigo melhorar isso, analisando, vendo se estão realmente em linha com o que é esperado. Isso contribui para a melhoria constante do processo. Eu queria, antes de mais nada, pontuar que nós estamos diante de uma transformação na gestão de pessoas em todas as empresas, de uma forma geral, né? E dentro dessa transformação, eu diria que nós estamos saindo, né, de um modelo tradicional, e esse modelo tradicional, muito caracterizado pelo controle. Quer dizer, a lógica do modelo tradicional de gestão de pessoas é uma lógica que vem da administração científica, do Taylorismo, do Fordismo, e sempre esteve associada à ideia de controlar pessoas, né? Então, quando você fala de gestão de pessoas, você fala de controlar pessoas, e quando você fala de avaliação, né, o quanto que essa avaliação ela não se insere na discussão do controle. Quer dizer, eu estou fazendo avaliação com que propósito, né? O propósito é de controlar as pessoas. Então, é muito importante nós olharmos com crítica, né, a gestão de pessoas como um todo. O que nós estamos observando na empresa moderna? Nós estamos observando uma realidade que vai saindo do foco no controle para o foco no desenvolvimento. A relação entre pessoas e organização vai se justificando, vai se legitimando quando a pessoa contribui para o desenvolvimento da organização e a organização contribui para o desenvolvimento das pessoas, né? Na nossa sociedade, nós estamos numa sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais exigente, as organizações caminham para organizações cada vez mais complexas em termos tecnológicos, das relações organizacionais, da sua relação com o meio ambiente, e, obviamente, uma maior exigência da empresa sobre as pessoas. Então, nós estamos num mercado muito mais exigente, muito mais competitivo, e tendemos a crescer isso nos próximos anos. Nós achávamos, no começo dos anos 90, que em 95 nós estaríamos com o mercado brasileiro em franca competição, um mercado extremamente competitivo. Quando nós tivemos a estabilidade política e econômica só a partir de 94, né, esse processo ele se deslocou. Nós vamos ver os primeiros sinais de um mercado mais competitivo em 98 e, a partir de 2002, um mercado francamente competitivo. Já no final dos anos 2000, dos anos 90, nós verificarmos as pessoas dispostas a trocar remuneração por desenvolvimento. E agora, no começo dos anos 2000, fizemos pesquisas e constatamos
o seguinte, que as pessoas estão se movimentando no mercado de trabalho, dentro da empresa, à busca de condições concretas de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento vai sendo um mote cada vez mais forte na gestão de pessoas. Eu arriscaria dizer que nós caminhamos para um novo pacto na relação entre pessoas e organização, onde a relação ela se sustenta, ela se legitima em cima do desenvolvimento mútuo. Quer dizer, a relação ela só faz sentido para a pessoa se é uma relação que cria condições concretas de desenvolvimento. Então, esse eu acho que é um aspecto importante. Quando nós voltamos agora na discussão da avaliação, essa avaliação tem que mote? Né? O mote do controle ou o mote do desenvolvimento? Então, eu acho que é um primeiro ponto para nós refletirmos. No mote do controle, o que nós temos? Nós temos as pessoas com um papel passivo na gestão de pessoas e a empresa com papel ativo. No mote do desenvolvimento, nós temos a pessoa com papel ativo. Ela tem que ir à busca do seu desenvolvimento, da sua carreira, ela tem que ter as rédeas do seu desenvolvimento. E a empresa também tem um papel ativo, no sentido de estimular, de dar condições, de criar espaço para as pessoas se desenvolverem. Então, dentro desse pano de fundo, que eu queria estar discutindo com os senhores a questão da gestão de pessoas, a questão do desempenho. Tentando a abraçar, né, uma compreensão do que acontece dentro da organização moderna hoje, nós vamos verificar temos algumas constatações importantes. Primeiro, as pessoas elas são valorizadas na organização, elas são dignas de uma benesse, elas são dignas de um reconhecimento diferenciado quando elas agregam valor para o meio. Numa organização sadia, essa agregação no meio é para a organização, né? Numa organização patológica, a agregação de valor é para o chefe, é para o feudo. Não importa. Em qualquer realidade, a agregação de valor é o que gera o reconhecimento, que gera a vontade da organização ou daquelas pessoas diferenciarem o agregador ou agregadora de valor, né? Para nós entendermos essa questão da agregação de valor, a questão da entrega, precisamos verificar o seguinte, que as pessoas, elas agregam o valor, não porque simplesmente elas têm conhecimentos, habilidades para fazer isso. Às vezes a pessoa tem um curso diferenciado, tem uma experiência interessante, mas ela não agrega valor. A agregação de valor, ela está pressupondo que a pessoa consegue perceber as demandas do contexto sobre ela consegue, a partir daí, mobilizar seus conhecimentos e habilidades para atender essa demanda, né? Então, a agregação de valor, ou o nosso conceito de competência, não é a competência no sentido da pessoa ter um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades ou atitudes adequadas. Competência é a pessoa pegar tudo isso e dar respostas para o contexto onde ela se insere. Isso é competência. Então, eu posso ter uma pessoa com um estoque, né, um conjunto de conhecimentos e habilidades muito maior do que a outra, mas não consegue mobilizar isso adequadamente, então ela não vai agregar valor tanto quanto a outra. Então, é importante a gente entender que a base do reconhecimento, da diferenciação das pessoas é agregação de valor. E o que nós chamamos de desenvolvimento? Nós chamamos de desenvolvimento o aumento dessa agregação de valor da pessoa para o meio, né? Que essa é a forma da organização reconhecer esse desenvolvimento. Para esse reconhecimento, entra um outro conceito que está ali na estrutura de carreira, né? Que é a ideia de complexidade. A pergunta que nós fizemos foi, como é que eu posso medir a agregação de valor? Como é que eu posso dizer que uma pessoa agrega mais valor do que a outra? Nós percebemos que a gente poderia fazer isso medindo o nível de complexidade das atribuições e responsabilidades da pessoa. Quanto maior a complexidade, maior a agregação de valor. Nós temos aí uma definição operacional de desenvolvimento. O desenvolvimento quer dizer a maior agregação de valor da pessoa ou o fato dela lidar com atribuições e responsabilidades de maior complexidade, né? Portanto, a carreira é uma sucessão de degraus
de complexidade e não um empilhamento de cargos. Também, a pessoa, para se desenvolver, ela não precisa ser promovida, ser movimentada, basta ela incorporar atribuições e responsabilidades de maior complexidade, né? Ao fazê-lo, ela está agregando mais valor. Um outro dado interessante é que o mercado reconhece a agregação de valor, ou seja, nós temos uma alta correlação da remuneração com agregação de valor e, por consequência, uma alta correlação de salários com complexidade. Eu explico muito bem as diferenças salariais dentro de uma organização ou no mercado de trabalho através da complexidade. Ou seja, na medida que a pessoa lida com uma complexidade, ela vale mais. Vale mais para a organização, vale mais para o mercado. E por que isso? Porque ela agrega mais valor, né? Então, esse é um aspecto importante, porque o conceito de complexidade vai nos ajudando a entender, né, essa integração da gestão de pessoas, né? Desenvolvimento, carreira e remuneração. Quer dizer, nós estamos colocando tudo isso junto, né? Um outro aspecto importante dessa reflexão é percebermos o seguinte: o que permite a uma pessoa lidar com maior complexidade? O que faz com que uma pessoa lide com maior complexidade? Nós verificamos que isso está ligado ao nível de compreensão que a pessoa tem do contexto onde ela se insere. Quanto mais profundo esse nível, maior a capacidade da pessoa lidar com complexidade. Essa compreensão do contexto nós chamamos de nível de abstração, né? Quanto maior o nível de abstração da pessoa, maior a sua capacidade de lidar com complexidade, e há uma analogia entre essas duas coisas, né? Ali no quadro, se nós pegarmos a pessoa que lida ali no quarto degrau de complexidade, nós vamos verificar que aquela pessoa que lida no quarto degrau de complexidade, ela tem um nível de abstração correspondente e que lhe permite fazer isto. Por que isso é importante? Porque se essa pessoa decidir mudar de carreira, mudar de atividade profissional, não importa para onde ela for, ela tem condições de ir para uma nova atividade profissional no mesmo nível de complexidade, ou seja, ela não precisa começar a carreira do zero. Por que isso é importante? Porque isso é o grande patrimônio que a pessoa tem. Porque também isso é uma base estável, né, para uma avaliação das pessoas, falando agora em termos de avaliação. O que caracteriza o desenvolvimento da pessoa? Não é o conjunto de conhecimentos e habilidades que essa pessoa detém. O que caracteriza o seu desenvolvimento é o que ela faz com os seus conhecimentos e habilidades. É a mobilização desses conhecimentos e habilidades num determinado contexto. Por isso que essa pessoa ela tem condições de mudar para uma outra trajetória no mesmo nível de complexidade, né? O que permite a uma pessoa aumentar o seu nível de abstração? O que nós verificamos que é basicamente experiência e formação. As pessoas que conseguem combinar experiência com formação, elas tendem a acelerar o seu desenvolvimento, se nós entendemos desenvolvimento como capacidade da pessoa lidar com a complexidade. Certo? Então, eu queria criar esse pano de fundo para agora chegarmos na discussão da avaliação. Nós investigamos várias organizações e o que nós constatamos? Né? Que, normalmente, as avaliações não dão certo, né? O que nos chamou a atenção foi um congresso em meados da década de 90, era um congresso sobre avaliação de desempenho. E era muito interessante porque você tinha lá empresas contando os seus projetos a serem implantados e outras empresas falando dos seus fracassos e desacertos. Nós não víamos nenhum relato de um projeto de avaliação de desempenho que tivesse em consolidação. E daí nos perguntamos por que a avaliação de desempenho não dá certo. E ao investigarmos mais profundamente essa questão, nós fomos verificando que os gestores, né, de uma forma geral, eles tomam decisões sobre as pessoas em cima de 3 dimensões em termos de avaliação. Uma dimensão é o que nós chamamos de desenvolvimento. Nós vamos entender desenvolvimento como a capacidade da pessoa lidar com maior complexidade. Por que o desenvolvimento é uma dimensão importante? Porque o nível de desenvolvimento da pessoa é que define a expectativa de desempenho, né? Na medida que eu tenho uma pessoa com um determinado drive, eu vou pensar os desafios para essa pessoa, os objetivos, as tarefas, em função desse drive, em função desse desenvolvimento. Por exemplo,
Eu tenho uma pessoa que eu aperto o pedal, ela vai de 0 a 100 em 5 segundos. Eu tenho uma outra pessoa que eu aperto o pedal e ela vai a 60 por hora se eu rezar muito forte. Obviamente, eu vou dar desafios diferentes para essas pessoas, né? Embora, eventualmente, essas pessoas ocupem o mesmo cargo e tenham o mesmo salário, né? Mas eu preciso desafiar essas pessoas e eu vou desafiá-las na sua individualidade, na sua possibilidade. Agora, o gestor sabe que ele está com pessoas diferentes na sua mão, né? E ele consegue reconhecer o valor de uma e de outra. Isso é a dimensão de desenvolvimento. Nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão esforço, né? A pessoa esforçada é a pessoa que está presente, que está disponível a todo momento. Eventualmente, a pessoa esforçada se desenvolve, mas nem sempre. Eu posso ter pessoas esforçadas que atuam num determinado nível de complexidade e, se você tentar colocá-la num nível de complexidade maior, ela não consegue dar resposta. A pessoa esforçada, a diferença entre o esforço e o desenvolvimento é a seguinte: eu tenho 2 pessoas que fazem 100, eu peço para elas fazerem 120. A esforçada vai trabalhar 2 horas a mais por dia e vai me entregar 120. A pessoa que se desenvolve, ela tem um nível de abstração que lhe permite perceber possibilidades de melhoria e de aprimoramento, ela muda o processo e me entrega 120. As 2 atenderam a meta, as 2 me entregaram 120, mas de forma completamente diferente. No mês que vem, se eu precisar de 120, o esforçado tem que continuar trabalhando 2 horas por dia. A pessoa que se desenvolveu vai me entregar 120 o mês que vem, o outro, né? Então, vejam que são propostas e formas de avaliação diferentes. Obviamente, quando eu vou valorizar uma pessoa, eu olho as 2 coisas. Eu não olho só o desenvolvimento ou não olho só o esforço. Eu preciso olhar as 2 coisas. Se eu estou pensando numa promoção, em colocar a pessoa numa posição de maior responsabilidade, eu provavelmente estou olhando o desenvolvimento. Mas se eu tenho uma pessoa que se desenvolve ou que tem capacidade de lidar com uma situação mais complexa, mas não é uma pessoa esforçada, talvez eu fique com escrúpulos, né, de indicar aquela pessoa para uma promoção. Não sei se ela, o quanto que ela vai se entusiasmar, o quanto que ela vai manter ou vestir a camisa da organização, do trabalho dela. Tem uma terceira dimensão importante, que é a dimensão comportamental, né? A dimensão normalmente ligada ao relacionamento interpessoal, à relação da pessoa com o seu trabalho. É importante nós separarmos isso do desenvolvimento. Claro que essas 3 coisas estão ligadas, né? Mas, eventualmente, eu posso ter uma pessoa que atende às exigências comportamentais do meio onde ela está inserida, mas não se desenvolve, não lida com maior complexidade. Vou pegar alguns exemplos. Eu tenho uma pessoa, um comportamento que eu gostaria é o nível de compromisso da pessoa com a organização, com o seu trabalho. Eu posso ter uma pessoa comprometida, né? Ela é comprometida, eu tenho certeza que ela é comprometida, né? Mas o fato dela ser comprometida, ela está se desenvolvendo. O fato dela ser comprometida, eu posso colocá-la numa situação mais exigente de trabalho? Eventualmente não, embora ela seja comprometida. Embora na minha avaliação comportamental eu dê 10 para essa pessoa. Em termos de esforço, eu dou 10 para essa pessoa, mas no que se refere a desenvolvimento, eu tenho uma série de dúvidas. Então, quando eu avalio a pessoa, eu, gestor, eu normalmente avalio a pessoa nessas 3 dimensões. O que nós observamos nas organizações é que as organizações misturam essas 3 dimensões numa única avaliação. E aí fica muito difícil, muitas vezes, nós sabermos o que nós estamos avaliando, né? Ou o que na pessoa nós estamos avaliando. Sempre que eu faço uma avaliação, é muito importante que haja por trás dessa avaliação a predisposição de uma ação gerencial, né? Quer dizer, senão, para que eu vou avaliar? Né? Se eu estou avaliando, eu pressuponho na sequência uma ação gerencial. Essa separação ela é importante, porque se a pessoa tem um problema de desenvolvimento, a minha ação gerencial é de um tipo. Se a pessoa tem um problema de esforço, a minha ação gerencial é de outro tipo. E se ela tem um problema comportamental, é de outro tipo. Então, é importante nós termos essa dimensão. Mas, fundamental é que, por trás da avaliação, exista a intenção do desenvolvimento da pessoa, do crescimento da pessoa, como profissional. E não tenha por trás da avaliação a ideia de controle,
As pessoas, no geral, estão desestimuladas, né? Muitas pessoas estão perto da sua aposentadoria, então elas estão eventualmente acomodadas. Mas o que nós temos observado em empresas que criaram estimulações de desenvolvimento foi uma resposta muito positiva da maior parte das pessoas. Eu quero lembrar também o seguinte, hoje as pessoas estão vivendo mais, né? É muito provável que as pessoas fiquem muito tempo no mercado de trabalho. A média é que as pessoas fiquem 60 anos no mercado de trabalho. Eu já estou há 40 no mercado de trabalho, espero ficar mais 30. Né? Já estou na minha terceira carreira, espero ter uma quarta. Né? Mas as pessoas estão se aposentando cedo, a aposentadoria formal. Ela está acontecendo nos homens, hoje, na faixa entre 50 e 55 anos. E é muito pouco provável que homens, mulheres, ao se aposentarem, abandonem o mercado de trabalho. Né? Se não pelo aspecto financeiro, mas pela necessidade de se manterem úteis, de contribuir, de se desenvolverem. Então, é muito provável que as pessoas continuem no mercado de trabalho. O quanto que nós estamos também preparando as pessoas para essa transição de carreira, não é? O sair do ambiente profissional mais estruturado para um ambiente profissional diferente, não é? Então, o desenvolvimento contínuo, né, mesmo com aquelas pessoas que aparentemente estão em fim de carreira, é importante, quer dizer, é algo que tem que abraçar todo mundo, né, tem que ser um processo inclusivo, né, de todas as pessoas da organização e em todos os níveis da organização. Né. É muito importante que a gente prepare essas pessoas para o seu futuro, preparemos essas pessoas para o Brasil de amanhã, né, que vai ser um Brasil muito exigente, né, um Brasil que provavelmente vai acolher as pessoas em diferentes faixas etárias, em diferentes segmentos de mercado. Né, acho que é importante a gente também ter isso em mente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores e falar sobre avaliação.